Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, com o fim de setembro, eu vim trazer os melhores filmes assistidos durante o mês de setembro. E em setembro eu assisti um total de 23 filmes, eu acho que foram filmes muito bem escolhidos, grande parte deles são indicados ao Oscar, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô com essa meta de assistir a todos os indicados do Oscar de melhor filme, então esse mês consegui assistir uma boa quantidade. Vou falar que não teve nenhum 5 estrelas e acho que nenhum 4,5 também em relação ao meu Letterboxd, que eu vou deixar aqui em determinado lugar. Mas eu acho que foi um mês bem feliz, assim, que eu fiz boas escolhas. Então, vim trazer o meu top 5 melhores filmes assistidos nesse mês, começando então com o quinto lugar, que ficou o filme Frost/Nixon. Foi um filme que, quando eu fui ler a sinopse dele, né, ele é um indicado ao Oscar, eu não tava dando absolutamente nada pra ele, mas ele me surpreendeu completamente. A história basicamente acompanha esse apresentador britânico que, em determinado momento, por conta do impeachment do Nixon, ele resolve convidar o Nixon, então, para dar uma entrevista, né? A primeira entrevista que teria, uma entrevista super aguardada ali pelo povo dos Estados Unidos após os eventos de Watergate, da Guerra do Vietnã, enfim. E então, a gente acompanha esse apresentador meio que tentando se preparar para gravar essas várias entrevistas que ele faz com o Nixon. E é um filme que eu achei que ia ser extremamente chato e dramático, enfim, e muito pelo contrário, ele é um filme super interessante, extremamente dinâmico, que me manteve presa com muita facilidade do começo até o fim, muito por conta da curiosidade, mas também pela forma como eles retratam essa cobertura e a investigação mesmo dos fatos ali. Durante o filme a gente acompanha esse grupo que tá meio que pegando várias investigações, investigando muito do Nixon justamente para tentar pegar ele ao vivo ali nas entrevistas, né, tentar tirar alguma coisa dele. E eu acho que esses são alguns dos momentos mais legais, além de contar também muito sobre esse caos jornalístico gravando entrevistas, de tentar tirar o melhor do entrevistado, né? Eu acho que foi um retrato muito verdadeiro ali que eles trouxeram. Acho só que o grande problema desse filme é que em diversos momentos eles dão uma leve romantizada ali no Nixon, então em muitos momentos eu acabava sem querer simpatizando com ele, e acho que é uma coisa que o filme não deveria ter feito, né? Mas ainda assim é um filme muito interessante e eu particularmente não conhecia a história. E é uma história extremamente diferente, né, de um apresentador que, enfim, não tinha absolutamente nada a ver ali com o que estava acontecendo. Então, acabou, enfim, sendo extremamente interessante, e também tem muitos atores conhecidos ali dentro do filme que também trazem performances muito boas. Já em quarto lugar ficou o filme O Homem-Elefante. Por muitos anos eu tive um medo gigantesco desse filme, por achar que ele seria algo aterrorizante, por saber de gente que também tinha medo desse filme, e finalmente venci meus medos, e na verdade ele não é um filme assustador, ele não é um filme que dá medo, ele na verdade é um filme extremamente triste, um filme desolador, assim, em todos os sentidos possíveis. Ele acompanha a história de um homem que tem uma deficiência e que diversas vezes é colocado como atração de um circo ali, na Inglaterra, até que em determinado momento ele recebe a atenção de um médico que resolve ajudar ele, né? E nada mais é do que uma história sobre empatia, né? Não só do médico, mas também da bondade dentro desse homem, que é um homem extremamente inteligente, muito astuto, que quer fazer o bem, enfim, é um filme muito bonito, que eu realmente não esperava que fosse dessa forma, e que é extremamente triste, assim, toda a história. Eu acho que ele consegue pegar em pontos muito cruciais pra gente se emocionar, é muito fácil da gente se sentir na pele do personagem e simpatizar com ele e sofrer por ele, né? É um filme realmente muito bonito e que vale super a pena. E em terceiro lugar ficou o filme Gosford Park. Esse foi um filme que eu tava com muitas expectativas, porque pela sinopse eu já imaginava que ele seria um filme muito parecido com algumas das histórias da Agatha Christie, né? E como vocês podem ver aqui, eu gosto bastante. E realmente ele é exatamente isso, né? Ele acompanha um grupo de ricos ali que vão passar um final de semana numa mansão pra caçar. E eles levam todos os seus empregados juntos, e é uma mansão enorme com diversos corredores e passagens secretas. E em determinado momento, alguém é assassinado e todo mundo ali tá sendo investigado, todo mundo tem algum motivo pra querer a pessoa ser assassinada. Enfim, é um filme que ele dá pequenas dicas sobre o seu plot twist final, que permite com que você vá investigando juntamente com os personagens.
Pra não falar que ele é exatamente igual os livros da Agatha Christie, ele não tem uma figura de um detetive em si. A gente, na verdade, acompanha a maioria do tempo uma das empregadas ali, que é a mais nova ali entre eles. E é um filme muito legal que conta muito ali sobre essa sociedade, né? Que eles são ricos, eles julgam os outros, mas muitas vezes eles têm problemas financeiros também. E cada um fala sobre o outro, tem segredos. Um tem um caso com alguém, tem um caso com o outro. É um filme realmente com várias histórias cruzadas e que eu me diverti muito, assim, dentro do filme. Acho que os personagens são muito engraçados e que trazem mostram realmente esse retrato, assim, dessa sociedade. E também é muito legal a parte dos empregados em si, que ficam comentando sobre as histórias, fofocando um pro outro. Enfim, tem várias reviravoltas, mas acho que todas elas fazem muito sentido dentro do filme e realmente valeu muito a pena. E em segundo lugar ficou o filme A Substância. Esse é um filme que eu estava aguardando por muito tempo para assistir. O filme recebeu o prêmio de melhor roteiro em Cannes, então as expectativas estavam altas. E eu gostei muito, assim, falando sobre filmes de terror, né, se é que dá pra gente chamar esse de terror, porque ele é um thriller, é um terror, enfim. Esse daqui é o meu favorito do ano por muito. Acho que ele é um filme que traz temas que a gente já viu em diversos outros filmes, né? A questão do envelhecimento, da relevância, da fama, o quão longe você está disposto a ir, né? Pra continuar sendo relevante, continuar dentro da fama, né? Os preços que você tem que pagar pra conseguir se manter relevante ainda dentro da mídia, né? As mudanças que acontecem de querer pessoas mais jovens, enfim. Só que ele traz tudo isso de uma forma muito diferente, assim, do que eu já tinha visto, justamente por esse aspecto de terror, né? Ele em diversos momentos se utiliza do body horror dentro ali do filme pra surpreender, né, pra chocar, e vou falar pra vocês que ele é um filme extremamente sensorial, você consegue sentir tudo ali dentro do filme, assim, tudo que os personagens passam dentro do filme, assim, até em diversos momentos eu me sentia angustiada, assim, porque você vê barulho de pessoa mastigando, barulho de coisas se mexendo dentro do corpo das pessoas, assim. E, enfim, acho que ele de fato é um filme chocante, não acho que ele é um filme pra todo mundo, assim, principalmente pelas críticas que eu vi, muita gente amou, mas eu já ouvi muita gente que odiou 100% o filme, mas eu achei ele muito bom. Eu já fiz crítica dele aqui no canal, então vou deixar linkado aqui em algum lugar, mas pra mim é um filme que vale totalmente a pena. Totalmente a pena também assistir dentro de um cinema, justamente por conta dessa questão sensorial dele. E em primeiríssimo lugar ficou um filme que eu tava com muita ansiedade pra assistir, que é o filme Network, que também é um indicado ao Oscar. E o filme é uma sátira que acompanha, então, as vivências dentro de um jornal de televisão, em que muitas vezes uma sessão ali tem que ser cortada para outra conseguir surgir, em que eles têm que estar ali no topo para trazer coisas chocantes que atraiam a audiência, né? E ele traz tudo isso de uma forma satírica, então ele é muito engraçado, assim, e de certa forma, muito atual também. O filme é de 1976, mas dá muito pra gente relacionar as coisas que acontecem dentro do filme com as coisas que a gente vê hoje em dia, né? E o grande plot central dentro do filme acompanha um apresentador, que é um âncora do jornal, que é demitido. E então ele resolve ir no dia seguinte falar que ele vai se matar ao vivo para todo mundo assistindo. E então as audiências do programa acabam aumentando e eles têm que ver o que eles vão fazer aí com esse apresentador, né? E eu acho que o filme é muito interessante porque ele vai crescendo aos poucos até que ele se torna uma coisa completamente absurda, mas ainda assim muito engraçada com esse apresentador, com as outras coisas que vão surgindo ali dentro do programa. Acho que ele traz um retrato muito verdadeiro e também gosto muito das vivências jornalísticas que a gente vê ali dentro do programa de TV. Pra não falar que o filme é perfeito, ele tem um romance ali no meio que eu particularmente não gostei e eu teria cortado ou feito de uma forma diferente, mas ainda assim não é nada que faça o filme ser ruim ou nada do gênero. Ele, na verdade, é um filme muito engraçado, que vale muito a pena. E, enfim, fica a recomendação. Mas enfim, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da minha lista e também deixar aqui nos comentários quais foram os melhores filmes que você assistiu esse mês. Então foi isso, até o próximo vídeo.